Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta, né, depois de algumas semanas aí sem poder estar junto com vocês aqui, porque nós tivemos uma série de mudanças em nossas vidas, dentre elas a gente, né, como você pode ver na gravação, a gente mudou de casa, e para quem já fez algum tipo de mudança de casa aí, sabe como que é, tantas coisas para organizar, para se colocar no lugar, mas graças a Deus por tudo, nós temos visto a boa mão do Senhor com a gente em cada detalhe, e foi por isso que a gente não esteve aqui nessas últimas semanas, por conta de organizar as coisas. Inclusive, a nossa gravação hoje está sendo aqui, mas meu objetivo é estar gravando ali atrás, né, estar organizando o melhor espaço para melhor poder transmitir aí para vocês. Mas hoje eu estou aqui com vocês e eu gostaria de compartilhar com vocês o último capítulo da nossa série de mensagens a respeito de como conhecer melhor a Deus. No vídeo de hoje nós vamos aprender o que é o corpo de Cristo, as diferenças dentro desse corpo de Cristo e o que isso influencia no nosso relacionamento com Deus. O que isso causa, né, para a gente ter uma proximidade maior com Deus. E para iniciar eu gostaria de falar aqui o que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja dele aqui na terra. E a igreja é formada por pessoas, assim como eu, assim como você. E é importante frisar que aqui eu estou falando de uma maneira plural. E é exatamente isso. E por que é importante frisar? Porque provavelmente você já ouviu, assim como eu já ouvi, que eu sou igreja, a expressão eu sou igreja. E você é igreja quando você está junto com demais pessoas. Porque igreja não é uma pessoa isolada. Não é um membro isolado. É um conjunto de membros. Grave isso. Igreja é um conjunto de membros. Então você e eu somos igreja juntos. Fazemos parte do mesmo corpo coordenado pelo cabeça que é Cristo Jesus. Então é importante a gente ter essa ideia do que é o corpo de Cristo. Porque quando a gente não entende isso, e é um perigo quando a gente usa apenas essa expressão e tenta viver de uma maneira até ali prática em relação a essa expressão e acaba se isolando. Ah, não, se eu sou igreja, então eu posso viver isoladamente em casa. Eu sou igreja, a igreja sou eu, então eu posso viver para Deus dentro de casa, apenas, sem ir cultuar, sem me ajuntar com os meus irmãos que fazem parte da mesma família da fé do que eu, para adorar o meu Deus. Só que isso é um grande equívoco. Lá em Hebreus nós vemos claramente que não devemos deixar de nos ajuntar para cultuar a Deus. Então, é importante você ter isso bem claro na sua mente. Eu e você, juntos, somos igreja. A igreja é um conjunto de pessoas arrependidas e redimidas pelo sangue de Jesus. E todos que fazem parte dessa família da fé é igreja juntos em Cristo Jesus. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 12 nos fala muito claro a respeito disso. Eu vou ler do verso 18 ao verso 27, que fala bem claro em relação ao que estamos falando. Que o texto nos diz assim, versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado,
todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Olha só, cada um de vocês, o que a gente estava falando aqui, individualmente é um membro desse corpo. Assim sendo, assim, na igreja de Deus, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, e aqui ele vai falando apóstolos, profetas, e aqui ele vai falando de mestres, e vai falando aqui depois de dons. Então nós vemos aqui que cada um de nós é diferente. E aqui agora eu quero entrar, primeiro a gente viu o que é o corpo. Segundo, eu quero entrar aqui nas diferenças do corpo. E é algo que, essa analogia é bem clara e a gente entende muito isso olhando para o nosso corpo mesmo. Porque o corpo não pode, de forma alguma, um membro do corpo achar que é menos importante do que o outro, ou um achar que é mais importante do que o outro. Quer ver um exemplo disso? O dedinho do seu pé, o mindinho. Bate ele num lugar. Bate na quina de um rack, Hoje em dia não tem mais rack, É só painel. Mas bate ele em algum lugar. Você vai ver a dor que você vai sentir e todo o corpo sente a dor. E no corpo é exatamente isso. Não tem como um ser melhor que o outro. É cada um desempenhando a sua função. São apenas funções diferentes, mas com igual importância. O fato dos dedos dos pés fazer a função deles é de suma importância para todo o corpo. O fato de uma mão fazer ali a sua função é de suma importância para todo o corpo. Então, você que às vezes aí pode se sentir um pouco desprezado ou achar que a função que você desempenha no corpo de Cristo não tem tanto valor, não olhe por essa perspectiva, não. Olhe o que a Bíblia está dizendo. Ei, você tem valor. Ei, Deus te vê. Ei, você tem a mesma importância. E às vezes a gente olha muito isso em relação ao ministério. Um exemplo. Só porque o irmão está com o microfone na mão, desempenha uma função mais importante do que eu que estou aqui servindo, às vezes, sei lá, na limpeza. Não. Perante Deus nós temos igual valor. Perante Deus, cada um de nós estamos desempenhando funções. E cada um deve fazer com excelência cada função. Sabe? Não é porque está com o microfone na mão que é mais importante que o outro. Não, pelo contrário. Pelo contrário. São responsabilidades diferentes. E um dia, cada um de nós iremos prestar contas em relação àquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer. Deus não vai cobrar de você, se você não for chamar para estar com o microfone na mão, Ele não vai cobrar de você o fato de você não estar com o microfone na mão. Não. Ele vai cobrar aquilo que Ele te deu para fazer. Ele vai cobrar de mim o que Ele me deu para fazer. É importante a gente ter isso em mente. Beleza, então eu entendi que cada membro é diferente e entendi o que é o corpo de Cristo. Eu entendi que um membro isolado, um braço, se eu tirar o braço do corpo, logo, ele deixar ele ali isolado, ele vai ficar sem vida. Logo, ele desconexo do corpo, ele vai morrer. Então entendemos que é necessário estar juntos, ok? E agora eu queria compartilhar com vocês, e para fechar, para a gente concluir, o que isso tem a ver no nosso relacionamento com Deus. Como eu pontuei aqui, eu e você somos diferentes, concorda? Cada um de nós que somos membros do corpo, somos diferentes e temos diferentes funções. Só que todos nós estamos unidos pelo aquele que é o cabeça, não é verdade? Todo corpo, todo membro está conectado com a cabeça. Então, cada um de nós temos uma revelação, desempenhamos funções peculiares que Deus entregou para nós. Cada um de nós temos uma conexão com Deus. Então isso significa que você, irmão, tem um conhecimento da parte de Deus que Deus te revelou na função de membro que você é. Eu tenho um conhecimento da parte do Senhor na função que Ele me desempenhou. Meu outro irmão tem um conhecimento da parte do Senhor na função que Deus colocou ele. Cada um de nós carregamos uma parte desse conhecimento que temos de Deus.
Porque todos nós estamos ligados ao mesmo cabeça. E cada um de nós somos diferentes. É por isso que num ambiente, eu não sei se vocês aí participam de célula ou grupos pequenos, não sei como se chama na sua cidade, ao participar de momentos como esse, nós vemos cada um contando experiências e testemunhos diferentes, porque cada um viveu realidades diferentes. Por mais de que tenham algum e outro contextos parecidos, mas são realidades diferentes. São funções diferentes. E o que acontece nisso? Nós vemos uma pluralidade. E aqui não estou falando de um Deus criado na sua cabeça e que não é semelhante às Escrituras, não. Pelo contrário. Aqui eu estou falando de alguém, de que cada um de nós temos um conhecimento da parte do Senhor. Cada um de nós conhecemos a Deus de uma maneira mais específica. Cada um de nós temos um testemunho da nossa experiência, da nossa vivência com Deus. E quando nós conhecemos o nosso irmão, nós conseguimos conhecer um pouco mais de Deus. É como se fosse um grande, gigantesco quebra-cabeça em que nós conhecemos um pouco através da palavra, em que nós conhecemos um pouco através do jejum, em que nós conhecemos um pouco através da oração, em que temos relacionamento com Ele, e que agora, nesse quebra-cabeça, nós vemos mais peças se encaixando à medida que vamos conhecendo pessoas. Um exemplo claro para mim, para a minha vida, durante um momento em que pude participar de uma mesa em que diversos irmãos ali viveram experiências grandiosas de fé. E eles compartilharam o testemunho deles. E aquilo ali me enriqueceu, aquilo lá me edificou de uma tal maneira que eu pude ver que o Deus de milagres, assim como está na Bíblia aqui, ele é real hoje. Ele fez na vida do irmão que está do meu lado. E ele faz também na minha vida. Ele pode fazer também na minha vida. Sabe? Então, à medida que eu entendo isso, que cada um carrega uma revelação da parte de Deus, cara, e eu me prontifico a ali escutar e amar o meu irmão e estar ali mesmo em comunhão com ele, eu cresço em conhecimento do Senhor, porque eu estou em comunhão com aquele que também é um membro que faz parte desse corpo e que também vive uma realidade diferente da minha, mas que também tem um relacionamento com Deus. Então, por isso que é importante nós estarmos em comunhão, que cada um de nós carregamos uma parte da revelação de Deus. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal, porque nós aqui temos apenas um único objetivo: contribuir para que todos nós, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.